Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ruth Dias Aguiar, sou impulsionadora da alma. Bem-vindos aqui. Hoje venho-vos falar de algo importante e que está a ser trazido à superfície a todos nós, que são os nossos medos. E os nossos medos têm muito para nos contar. Normalmente nós vivemos a nossa vida sem prestar muita atenção a estes medos, sem prestar muita atenção, sem criar espaço para que eles falem. E nas minhas consultas de impulsionar a alma, a maioria das vezes, aquilo que é mais difícil para as pessoas é o seu próprio trabalho de sombra, não é? O trabalho de nós termos a capacidade de olhar para dentro. E não só termos a capacidade e o discernimento de olhar para a nossa história, mas também de termos a capacidade de olhar para aquilo que não é bonito em nós e que, eu nem quero usar muito esta palavra, o bonito, aquilo que não é tão apreciado por nós e aquilo que não é tão valorizado por nós. E deixem-me dizer-vos o seguinte, normalmente nós não cuidamos dos nossos medos. Normalmente esta é a pergunta que eu vos quero aqui fazer hoje e esta é a pergunta que surgiu hoje e que estava muito presente hoje de manhã no coletivo, mais perto da hora do almoço. Aquilo que eu ouvia era: o que fazes com os teus medos? Alimentas ou cuidas deles? Cuidas no sentido de o que é que tu estás a fazer com os teus medos? O que é que nós estamos a fazer com os nossos medos? Nós estamos a alimentá-los para que eles cresçam, para que eles continuem na nossa vida. Nós ouvimos os nossos medos para que eles nos aconselhem. Nós ouvimos os nossos medos porque já temos hábito, ou nós não ouvimos de todo e nós estamos tão habituados a conviver com eles que, se nós não tivermos esses medos, já não sabemos quem somos. Ou porque nos disseram que sem esses medos nós não somos pessoas adultas, responsáveis. Até que ponto é que nós não estamos permanentemente a alimentar medos de uma forma masoquista, sem percebermos? Sem percebermos de que a maioria das vezes nós estamos a fazer perdurar muitas coisas na nossa vida, não é? Sem termos a noção de que somos nós que estamos a aumentá-las cada vez mais. Então eu hoje gostava mesmo aqui de vos deixar esta reflexão e este momento, sobretudo aqui a sentirmos esta lua cheia em Escorpião. E Escorpião tem muito a ver com aquilo que está escondido em nós, aquilo que não está visível, a transformação, a morte e o renascimento. Então há muitas vezes nós temos esta noção de que o trabalho pessoal e o trabalho de evolução, nós queremos muito experiências transcendentais, não é? Queremos muito sentir a beleza da vida, sem dúvida. Esse é o propósito aqui. Mas para que nós possamos cada vez mais sentir os contrastes, nós temos que honrar esta parte de nós, no fundo esta nossa sombra, esta nossa escuridão, esta parte de nós que nós não conhecemos tão bem e que a maioria das vezes monopoliza a nossa vida a 80%, se calhar até um bocadinho mais. E é incrível porque a maioria das vezes, e eu tenho tido muito esse feedback, às vezes para a maioria das pessoas é muito, muito difícil lidarem com a sua sombra. Não querem, evitam, zangam-se, não querem olhar, não querem sentir, sobretudo não querem sentir, não querem parar para pensar, não querem parar para refletir o que é que isto me está a trazer,
Porque é que eu alimento estes medos? Porque é que eu me mantenho nestes comportamentos que só me levam sempre, todos os dias, a este ponto? E a sensação é quase como se estivéssemos adormecidos, quase como se estivéssemos assim meio numa nuvem que nos mantém suspensos, que nos mantém numa falsa verdade, mas que no fundo não cria nada de novo, não é? Que no fundo não cria rigorosamente nada de novo. Até que ponto é que nós não podemos experimentar novas questões na nossa vida, novas experiências, permitir-nos levar dentro de nós a partes menos bonitas para compreendermos o que é que estamos a reproduzir, não é? Porque é quase como se nós estivéssemos permanentemente num ângulo morto em que nós não estivéssemos a perceber o que é que estamos a fazer. O que é que estamos a reproduzir? O que é que estamos a atrair permanentemente, uma vez e outra? E se nós sentimos que a cada vez que a vida nos vai falando, nós fingimos que estamos muito ocupados e não queremos saber, aquilo que vai acontecendo é que a vida vai-nos trazendo cada vez mais formas de chamadas de atenção para que nós possamos parar, refletir e sentir o que é que se passa connosco, qual é o bloqueio, qual é o medo que nós não queremos enfrentar. Porque para que haja mudança nós temos mesmo que deixar de fazer aquilo que nós estamos habituados a fazer até agora. Nós não podemos mudar a nossa vida continuando a fazer as mesmas coisas, a ter os mesmos comportamentos, a ter a mesma forma de falar, a ter a mesma forma de agir, a ter a mesma forma de nos preocuparmos, não é? O que é que nós estamos a mudar na nossa vida se o nosso padrão, se a nossa entrega é sempre a mesma, é sempre da mesma forma, não é? E é muito engraçado, eu vou-vos dar o meu exemplo. Muitos de vocês sabem a minha história. Eu trabalhei 18 anos no aeroporto de Lisboa e comecei a trabalhar muito cedo. Mas tive 18 anos no aeroporto de Lisboa, onde fiz horários por turnos, e inclusive à noites, e cheguei a um momento da minha vida em que percebi que tinha que mudar a minha vida totalmente. Já estava a dar consultas, já estava a trabalhar há 15 anos, portanto eu estive no aeroporto 18 anos, eu comecei a dar consultas e a dar aulas de Kundalini Yoga nas minhas folgas, assim de uma forma um bocadinho mais, primeiras consultas, depois o Kundalini Yoga a partir de 2014, 2015, mas antes as consultas faziam parte da minha vida. E à medida que eu fui avançando e que o meu corpo me foi indicando que eu estava em desequilíbrio e que estava fora da minha rota de destino, eu fui compreendendo momento a momento quais eram os meus medos relativamente a esse caminho, quais eram os meus medos de estar a trabalhar unicamente a fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar com pessoas, que era motivá-las, que era impulsioná-las, que era ler as suas vidas passadas, o que vocês quiserem chamar, as multidimensões. Para mim sempre foi muito fácil sentir o outro, alinhá-lo e ser o canal, no fundo. E eu iniciei a fazer o meu trabalho com Reiki, como quase toda a gente começa. Mas eu percebi que já não estava a fazer Reiki. Assim como a cura reconectiva e a reconexão, também percebi que já não estava a fazer esse trabalho, já estava a fazer uma coisa diferente. E à medida que eu fui avançando e que pé ante pé eu fui pisando neste caminho, eu fui compreendendo que havia muitos medos associados à mudança, muitos medos. Mas que só nesse caminhar é que nós compreendemos como é que nós vamos superando esses medos.
E garanto-vos que nós não podemos continuar a fazer as mesmas coisas que fazemos até então. Para que a mudança seja efetiva e para que a nossa forma de viver e de ver a vida tem que mudar, para que nós nos consigamos alinhar com essa nova perspectiva, com essa nova forma de agir, com essa nova forma de viver. Então, eu sei perfeitamente que as pessoas que estão a fazer esta mudança neste momento estão a deparar-se com imensos medos. Todos nós estamos a fazer uma mudança qualquer neste momento nas nossas vidas. Qualquer um de nós. Esta nova vida está a pedir-nos novas ações, novos comportamentos, novas emoções, novas formas de atuação, novas formas de sentir, novas formas de ser. E nós estamos tão programados para ser uma determinada coisa, fomos tão programados e tão limitados para ser uma qualquer coisa, que a dificuldade de desprogramar é muito grande. Mas nós temos que ter a capacidade de parar e perceber ao que é que nós estamos a resistir. Ao que é que nós estamos a resistir? É mais fácil rendermos aos medos para justificar a nossa falta de ação? Porque assim não nos temos que responsabilizar se as coisas não correrem bem. Não é? Nós temos muito medo de que tudo falhe, que tudo não funcione, que as coisas não funcionem, que não sejam bem-sucedidas. Depende da perspectiva como nós vemos isso. Quando nós não somos bem-sucedidos em determinadas questões é porque nós temos que realinhar um bocadinho mais, porque temos que mudar ligeiramente, porque temos que mudar daqui ou dali. E nós temos dificuldade em fazer isso, porque achamos que as coisas têm que ser feitas de uma única forma e que não pode ser realinhado, nós não podemos ter flexibilidade, não é? No yoga é isto que nós trabalhamos, a flexibilidade da mente tem que ser trabalhada. A mente é a grande criadora. Então, à medida que eu fui avançando nesta minha nova vida, e mais efetivamente há 4 anos atrás, em que eu pedi rescisão de contrato sem indemnização, portanto eu vim-me embora sem indemnização absolutamente nenhuma, mas havia algo dentro de mim que me dizia: mantém-te, estás muito segura, estás muito acompanhada, nós estamos aqui. E os meus guias estavam comigo em todos os momentos. No momento em que eu assinei o contrato de rescisão, eu senti uma paz como eu nunca senti na minha vida. E eu estava surpreendida porque não era habitual em mim tomar uma decisão tão importante e não ficar minimamente preocupada, ou pelo menos ter a noção de que estava a fazer algo muito importante e que era uma grande viragem de rota na minha vida, não é? Mas havia algo dentro de mim e havia esta mensagem, esta presença forte dos meus guias que me diziam: mantém-te, estás apoiada, nada te vai faltar. E assim foi. E assim foi. E eu continuo neste caminho, ok? Continuo neste caminho com grandes mudanças, com grandes realinhamentos. E isso para mim não são falhas, pelo contrário, são grandes aprendizagens. Em que cada vez mais tenho aprendido a humildade, a compaixão por mim, aprendendo imenso com as pessoas que vão chegando até mim, à minha vida, pessoas novas, algumas alunas que se tornaram amigas e são amigas do peito. Tanta coisa boa que aconteceu na minha vida ao longo deste tempo todo, e cada vez mais a vida me vai mostrando que estar ao serviço é estar ao serviço do bem, seja de que forma for, é nós confiarmos que a vida não nos vai faltar.
e que nós estamos mesmo a ser muito apoiados nesta transição. E no meu caso, onde a minha mediunidade é o meu trabalho, é a minha ferramenta do meu trabalho, eu preciso de estimulá-la de várias formas e sou levada a fazer uma série de coisas. A leitura interna, a tradução externa é algo que eu estou a treinar há algum tempo. Portanto, no meu caso, e para a maioria das pessoas que eu sei que há muitos terapeutas aí desse lado que estão a descobrir-se, estão a treinar a sua mediunidade também, estão a treinar a sua intuição para que não se apoiem apenas nas formações que fizeram, não é? Que saibam ler com a vossa intuição e saibam ler com a vossa mediunidade, mas para isso nós precisamos de cuidar dos nossos medos. E já nem falando só dos terapeutas, eu estou a falar a um nível geral. Para que a vida nos mostre novas oportunidades, nós temos que ter a capacidade de olhar para os nossos medos, de compreender que nós temos que cuidar deles no sentido de o que é que eles têm para nos dizer, o que é que nós guardamos dentro de nós que nos faz ter determinados comportamentos que não são positivos para nós, que nos mantêm permanentemente numa posição de menos, de rejeição, de perda, de abandono, de julgamento. Tanta coisa, tanta coisa. Até que ponto é que nós continuamos a alimentar os nossos medos, paralisando-nos ainda mais e mantendo-nos ainda mais na falta de ação? E, no fundo, mudarmos a nossa rota para que nós possamos realmente ser felizes nesta vida, fazendo aquilo que nós gostamos e honrando este novo mundo que está a ser disponibilizado para quem quiser sintonizar-se com ele. Então é muito interessante porque nas ativações celulares, um dos meus trabalhos no Patreon, ontem nós tivemos uma sessão incrível em que todas as pessoas fizeram um desenho intuitivo e automático, conhecendo-se um pouco melhor. E é muito interessante porque há muita gente ainda que está a enfrentar os seus medos e a estar em coragem, mesmo quando nós ouvimos aquela vozinha do castrador nosso, deste nosso castrador interno, que diz assim: o desenho intuitivo e o desenho espontâneo é para criancinhas. Há muita gente que pensa assim, que sente isto. Há muito preconceito relativamente àquilo que é simples, mas que é poderoso. E são essas pessoas que neste momento estão a entrar em depressão, porque não estão a render-se à inocência do coração e não estão a render-se à intuição e aos momentos de contacto com os seus próprios medos. Então eu hoje deixo-vos aqui esta mensagem e gostava mesmo que vocês sentissem esta super lua cheia. Traduz-se no meu sentir como a amplificação de todos estes medos para que nós possamos olhar para eles de uma vez por todas. Não é fingir que está tudo bem ou que eu vou fazer este trabalho mais tarde. É agora o que é que eu vou fazer com os meus medos e o que é que eles dizem sobre mim. Aproveitem esta energia que está presente para cuidarem de vocês, para, neste ano de 2021, para aprenderem a olhar para a vossa sombra, para o desconhecido em vocês, de outra forma, com outra perspectiva. Ok? Mais informações sobre o meu trabalho, vocês podem aceder ao meu Patreon e ao meu website, rutediasaguia.com. Podem aqui no Instagram ou no YouTube, ambos os sítios, ou no Telegram, Ruth Dias Aguian, ativa o novo humano em ti.
Tem lá toda a informação sobre os trabalhos que tem disponíveis para ti. Espero que sintas esta lua cheia, que te transformes e que de alguma forma não finjas que está tudo bem, enganando-te cada vez mais. Obrigada por estares aí e espero que tenha ressoado. Um abraço enorme.